Muito bem, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um pedaço da dissecção metálica. Para você que não conhece, nós vamos aqui tentar dissecar alguns discos, né, de maneira bem completa, comentando aqui alguns detalhes que normalmente numa resenha passam desapercebidos. Claro que eu não sou o dono da verdade, mas para você que não conhece, né, as bandas que serão apresentadas aqui nesse novo programa, acho que vale a pena você pelo menos dar uma escutadinha para escolher se você vai baixar, vai comprar, que eu recomendo, né, ter sempre material físico das bandas. E vamos lá! A nossa banda de hoje aqui é o Tramortiria. Tramortiria, banda italiana, com seu álbum de 2012, Wrath Among the Dead, um disco que praticamente passou desapercebido, né? Eu particularmente nunca tinha ouvido falar desse disco até adquiri-lo aí numa compra de um lote de CDs, que eu trouxe diretamente da Europa. A banda, uma banda de thrash metal com toques modernos, e aí você já vê a capa com uma colagem aí, né, mostrando algumas coisas bem habituais, né, do tema, né, provavelmente um apocalipse aí com uns bonequinhos, sei lá o que está acontecendo, tem um fantasma, um bêbado ali no meio, enfim. Claro, tem que ter caveira e explosão, né? Uma capa bem diferente assim, mas acho que podia estar mais bem definida aí, né? A arte poderia estar mais caprichada. Mas vamos ao que interessa, vamos falar um pouquinho deste disco, tá? Então aqui tem de cara, né, a lista das faixas e a contracapa, né, com as 11 faixas do disco, é a gravadora, a CG Records, né? Então é um álbum que só saiu na Europa, e você pode ver aí que nós temos 11 faixas com temas bem variados, vamos dizer assim. Então eu vou comentar aqui, a ideia aqui do Secção Metálica é comentar faixa a faixa, falar um pouquinho de cada coisa, né, e deixar na sua responsabilidade, né, adquirir ou não esse material. Então, logo de cara aqui, a gente tem no encarte, né, a apresentação dos músicos. Então, nós temos aí 4 músicos, né, o Tony De Marco, Simone Bozzi na bateria, o Fábio Cantone e o Paul Medina, né? De cara a gente percebe que a banda aí teve um certo cuidado, né? Vocês vão ver nas próximas imagens de fazer um encarte bonitinho, tá? Colocar todas as letras. E é claro que o som deles, né, é bem moderno, né? Vocês vão perceber aí um quê de Pantera que a gente já vai começar a falar já no próximo slide aqui. Então, de cara aqui, as 4 primeiras faixas, né, que vocês vão poder acompanhar aqui o meu comentário. A primeira é a Dust, é uma faixa aí acústica que já dá logo de cara início a essa faixa 1936, que tem muita influência de Pantera, tem aquelas palhetadas clássicas, né, aquele groove clássico que o Pantera inovou, tá? E com uma letra bem falando um pouquinho sobre o absolutismo, né? Segunda Guerra Mundial, o início, né? Preparação para a Segunda Guerra Mundial, começo do tal do Reich, né? Que deflagrou a Segunda Guerra Mundial. É uma faixa que, assim, como cartão de visita, ok, né? Só para você entender, então, que a banda chegou com bastante groove, bastante thrash moderno aí, tá? Depois vem a Earth Attack, né, que é uma música meio galopante, assim, instrumental bem galopante, que vai subindo em intensidade e realmente chama atenção. Aquela que você fala assim, nossa, quando você menos espera, seu pescoço já está sacudindo, né? É claro que ela tem alguns probleminhas de ritmo, né? Dá para notar assim, que faltou dar uma caprichada melhor, né? Mas é uma faixa assim, que eu recomendo escutar, gostei, né? E também já abre para a próxima faixa aí, que é a World of Fashion, né? Tem uma letra bem ácida, né? E onde você tem os vocais mais agressivos. Então, desse quarteto inicial, eu ficaria com essa faixa instrumental aí, a Earth Attack, né? Aquela que me chamou mais atenção. Então, ó, fica aqui, né, de recomendação escutar esta faixa
instrumental. Tá? Seguindo aqui para nossa história, nós temos então aqui mais duas faixas, né? A Moral, né? Que é uma linha assim cheia de variações de bateria, né? Bateria bem acelerada e quebrando bastante, e os vocais assim bastante naquela linha groove, né? E alguma coisa mais extrema, que não me agradou tanto, né? Uma faixa que acabou passando para mim desapercebida. Mas a melhor do disco é essa próxima, Face to Face, né? Um refrão bem legal, assim, perfeito, né? E o que me agrada nessa faixa é que tem os vocais mais limpos, né? Bem encaixados com aqueles vocais com groove. Então, acho que vale muito a pena, se você quiser começar, né? Se você quiser baixar, por exemplo, uma faixa ou outra, escolher essa aí, Face to Face. É uma faixa para quem gosta de agressividade e melodia e groove, e modernidade, assim, tudo se encaixa bem perfeitinho. Então, gostei bastante. Para mim, o destaque aí do álbum é essa faixa aí, Face to Face. A próxima, gente, a Deep Forest Night, né, como o nome já está falando, tem um começo assim bem soturno, né, uma introdução até instrumental longa, e bem legal, me chamou bastante atenção. Instrumental bem diversificado, assim, até me remeteu às coisas mais atuais que o Melaya Rage fez, né, que é um thrash assim, mais trabalhado, mais pesado, né, e eu gostei bastante dessa faixa também, diria que é a minha segunda favorita, né, então a dobradinha aí, Face to Face e Deep Forest Night são aquelas que eu recomendo, tá? Então fico com essas duas aí como sendo as duas melhores faixas do álbum, né? A próxima, Bloodbuster, é mais diferentona, assim, né? Ela tem uns momentos meio de swing, um pouco de modernidade e tem umas variações assim. Acho que os caras estavam testando algumas coisas, né? Foi um balão de ensaio. Quem for um fã mais assim tradicional, fã mais raiz, talvez não goste muito, mas para quem tem uma mente mais aberta, talvez essa faixa surpreenda. Eu achei muito esquisita, né? Achei assim meio esquisitona demais pro meu gosto, tá? Inclusive essa faixa ela é bem longa, né? Vocês estão vendo aí que a letra dela ocupa aí praticamente 2 páginas do encarte, né? E a próxima faixa, Bad News, Good Stuff, na verdade é só uma faixa aí que vai abrir, né? Que vai introduzir a seguinte. É um momento mais intro, né? Uma instrumental muito curtinha, uma intro que prepara para as próximas faixas que vão finalizar. Então nós temos aqui as duas últimas, né? A Scoop, que já de estudo aí, você percebe que é bem modernosa, né? Com vocais até um pouco mais limpos, alternando com os extremos. Achei bem equilibrado a escolha de equilibrar os vocais para não deixar nem uma coisa nem outra. Tá? Mas é uma faixa comum, uma faixa, se você fala assim, metal moderno. Né? E a última faixa, a Enigma, eu acho que eles colocaram de propósito ali, uma faixa que tem o seu primeiro terço, ou quase a sua primeira metade, acústica, né? Não me chamou muita atenção, e de repente ela começa a ficar um pouco mais pesada, mas ainda num clima meio de balada, não sei, os caras tentaram fazer alguma coisa parecida com a One, né, que a Metallica fez. Ela tem uma parte mais agressiva, uma parte mais pesada, mas sinceramente acabou não me chamando muito a atenção, né? Então o álbum fecha aí com essas duas faixas para mim mornas, né? E é claro, a gente vai ter sempre aqui no final do nosso comentário, nossa dissecção aqui do álbum, né, faixa a faixa, um patamar de notas, né, que eu acho importante a gente tentar quantificar algumas coisas que a banda, né, apresentou. Então lá vamos nós, 1, 2, 3, vamos ver que nota, né, eles tiraram aqui comigo. Então eu diria que é uma banda que ficou na média, né? Como eu falei, a arte da capa mais ou menos podia ser melhor, né? O encarte legal, caprichado, tá? Os músicos também ok, né? Ninguém se destacando muito, não tem nenhum cara que se fala assim, nossa, esse aqui tá destoando. Músicos também um pouco acima da média, tocando direitinho, tá? Mas também sem você falar assim, nossa, olha aqui, né? O cara resolveu mostrar que sabe, né, um pouquinho mais.
A produção acho que poderia ter sido um pouco melhor. A produção, para mim, ela ficou assim, ó, não vou... Imagina que o produtor fala assim, não, beleza, vamos fazer aqui um disco de metal moderno, vou colocar aqui o que vocês precisam. E não deu, não acrescentou nada de repente, não ajudou a banda a crescer, né? Só fez a sua parte, gravou, fez uma boa gravação, colocou ali o peso, né? Distribuiu bem a produção da mixagem e só. Então eu também acho que ficou ali na média, não fez a diferença, né? E as composições também, né? Bem medianas. Então você imagina, né? Ali todas as faixas duas que realmente chamam a atenção, né? Que eu digo para vocês que eu escutaria novamente, é pouco, né? Para esse álbum, mas também não tem nada desagradável, não tem nada que você fala assim, meu Deus, né? Que horrível, que mal feito. Então é um disco que a gente coloca aí na média, tá? Então se você quiser conhecer, né, um pouquinho mais, vale a pena você for ir atrás do Tramortiria, tá? Essa banda italiana que lançou esse álbum bem interessante, pelo menos um álbum mediano, né? Então se tiver sobrando uma graninha, ou se você quiser dar uma procurada aí, baixar, né, por aí para conhecer, fica aí a minha notificação de um álbum nota 6,4, tá bom? É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, né, dessa secção metálica aí desse disco. E se vocês tiverem algum comentário, é claro, deixa um comentário aqui, sei lá, né, concordando ou discordando, né, da minha opinião, tá bom? Valeu, galera, até a próxima com a nossa dissecção metálica.